Vou fazer uma pergunta aqui para você, que vão perguntar isso, mas eu vou adiantar. Vai. O canal aqui fala muito de projeção. Você teve alguma projeção astral, alguma coisa do tipo? Muitas, cara. Nossa, eu trabalho projeção astral, porque eu também trabalho com hipnose, né? Cara, a trabalhar no SBT, ter quadro no Gugu, velho, no ratinho hipnotizando as pessoas no meio da rua. Então, a coisa da projeção astral é uma coisa que a gente pode fazer tranquilamente, inclusive através da hipnose. Eu já fiz muito no meu consultório em São Paulo, trabalho com regressão, também a gente faz muito. Tem uma coisa que acontece comigo, que nas minhas viagens astrais, né, eu viajo muito para outros planetas, né? Eu me vejo muito em outras dimensões, né? E eu me vejo muito em civilizações que trabalham. Eu enxergo muita esfera metálica, civilizações muito tecnológicas e muito inteligentes, por isso que eu estou muito conectado também à intelectualidade. Eu não paro de estudar filosofia, eu gosto muito de ciência, né? Porque eu estou mais ligado na coisa alienígena tecnológica. Né? A minha projeção astral sempre vai por esse caminho. Né? Mas é muito. Nossa, isso é direto, isso é uma coisa que se você treina. Né? No YouTube tem muita gente que ensina. Se você deita na tua cama e você faz uma meditação profunda, você consegue se projetar para onde você quiser, cara. Isso é uma coisa que, nossa senhora, isso os yogis, né? Eles têm maestria nisso. Né? A projeção astral, se você vai lá nos yogis, ele tem maestria nisso. Tem inclusive histórias yogis do cara aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, né? Do cara tá aqui e ao mesmo tempo ele tá materializado em outro lugar. Da hora. Sacou? Isso eu nunca fiz. Mas assim, essa coisa da projeção, quando eu tô nos meus estados aprofundados subconscientes, sim, direto. Isso aí é treino, viu? Isso é treino. Isso não é habilidade, isso não é dom, isso é treino. E todo mundo tem, né? O pessoal pensa que é um dom, né? Que não. É treino, tá? Então, o que acontece? Se você, por exemplo, você pode começar ouvindo áudios, né? Você ouvindo áudios de auto-hipnose, áudios que estimulam. Pode procurar no YouTube que tem um monte. Áudio que estimula sonhos lúcidos, tá? É um caminho para você fazer a projeção astral. Primeiro você tem que aprender a se conectar com o seu subconsciente. Esse é o primeiro caminho. Então, o que acontece? A maioria dos seres humanos do planeta Terra, eles estão muito na chave do ego, que é o que eu acho que eu sou. E a maioria não consegue expandir esse ego, não consegue ir para lugar nenhum. A maioria vive num mundo muito restrito e materialista. Certo? A primeira coisa que eu tenho que descobrir não é criar, vou para a viagem astral. Não, você não vai conseguir. Tem gente que não lembra nem do próprio sonho. Tem gente que chega para fazer terapia comigo e fala, eu não lembro nem do que eu sonho à noite. Então, quer dizer, está completamente desconectado do subconsciente. Então, qual a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? É o bom e velho autoconhecimento. Se você começa a fazer uma terapia, se você começa a meditar, ou se você começa a fazer algum tipo de ritual espiritualista, né? Você pode ir lá tomar chá, você pode fazer, tem um monte de coisa que dá para fazer, tá? Que vai acessar subconsciente, vai conectar. Aí você vai aprofundar, você sai da camada de uma consciência mais restrita e você acessa o seu subconsciente. E o nosso subconsciente está conectado ao inconsciente cósmico. Aí já era, negão. No inconsciente cósmico está a inteligência infinita, está o depositário de todas as culturas, civilizações, inteligências, espíritos que já passaram, né? Do átomo, do pré-atômico até a dinâmica angelical. Tá tudo lá, cara. Agora, para você acessar isso, precisa de treino. Você lembra as suas primeiras projeções, como foi? Lembro da primeira. Lembro de muitas, mas a primeira foi a mais louca, cara. Eu lembro manda aí. Eu lembro que eu estava no colégio, numa competição de judô, que eu praticava judô quando eu era moleque. Aí eu era molequinho, eu estava do lado de um irmão meu e da minha mãe. Eu não sei porque que meu pai não estava. Mas enfim, eles foram lá ver o campeonato e tal. Eu estava sentado, né? Tava lá sentado esperando a minha vez de lutar. Eu era faixa amarela de judô.
Aí, cara, eu só sei que tudo aquilo que estava ao meu redor, eu estava de olho aberto, eu enxerguei transmutar. Tá? Nossa. Como se eu visse mesmo uma camada sobre outra, uma outra dimensão mesmo sobrepondo a nossa, né? E eu comecei a ver objetos metálicos no ar, eu comecei a enxergar, ou seja, eu saí da onde eu estava. E eu fiquei por alguns segundos num outro lugar. Eu estava parado no mesmo lugar, mas eu estava em outro lugar. Ali eu estava em outra dimensão, literalmente. Literalmente. Quando eu voltei disso, aí que eu comecei a me ligar, a ter mais sonho cabuloso e tal. Mas essa foi a primeira. Foi muito forte. E eu estava em outro lugar que era real. Esse outro lugar. Tá? Eu enxerguei um outro lugar que era real. Isso é muito louco, né, cara? E o que acontece? Esses lugares que saem, que a gente chama de sobrenatural, vamos explicar o que é a palavra sobrenatural, tá? Existe uma natureza humana, não é? Que a ciência humana estuda e pesquisa, certo? Então, o que é o homem? O que é o ser humano do planeta Terra? Não existe vida fora da Terra. Por que não existe? Porque eu não encontrei. Quer dizer, o homem é tão tosco que para ele só existe o que ele consegue enxergar ali com o telescópio ou com o microscópio, né? Mas o microscópio humano só vai até certas camadas. O telescópio humano só vai até certas camadas. Isso. Existem dimensões que a nossa tecnologia nunca vai conseguir capturar. Percebeu? Esse aqui é o grande ponto. Agora o ser humano está falando, já que existe vida no sistema solar, é claro que existe muita vida no sistema solar, é óbvio, mas há 20 anos atrás vai falar isso para você ver o que a ciência não vai te falar. Vai falar que você é louco. Então, a natureza para a ciência, tá, é o que é conhecido pelo homem. E o sobrenatural é o que está além do que é conhecido e comprovado cientificamente. Simples assim. Agora, todo ser humano, todo ele, tá? Quando ele olha para as estrelas, quando ele está andando no meio do mato e está à noite, quando acaba a luz dentro de casa, para onde a gente vai? Para o sobrenatural. Sobrenatural. Na hora, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente sai da nossa natureza humana e a gente vai fazer uma oração, a gente vai aproveitar para fechar o olho e meditar. Se a gente está passando por algum problema de saúde, para onde a gente vai? Para o sobrenatural. A ciência faz a parte dela com cada vez mais competência, certo? Porque a gente está entrando, como eu falei, na era de ouro da humanidade. A ciência evoluindo de um jeito rasgado daqui para frente, sem noção. Tá? Sem noção que a ciência vai evoluir aí nos próximos 100 anos. Agora, o grande ponto é esse. Um aspecto humano que deve ter uma crença no sobrenatural. Qual que é o nome da crença no sobrenatural? Fé. 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 Acabou. Eu tenho fé. E aí, qual é o teu símbolo, né? Qual é o teu arquétipo que te traz fé e que te traz força? Percebeu? E aí você precisa estar atento aos sinais, porque os sinais estão ao seu redor. Os sinais estão ao nosso redor o tempo todo. Eu preciso entender quais são os sinais que têm me arrebatado desde que eu sou criancinha, mas que eu não consigo perceber, porque eu sou dominado pelo dogma. Percebeu? Esse aqui é o ponto. Por que eu me lembro de tanta coisa? Porque, graças a Deus, o meu pai me estimulou, tá? Nesse lado arquetípico. Você botar uma criança de 11 anos de idade na frente de uma pirâmide enorme e você começar com um papo alienígena, mexe com a cabeça, né? Da criança de um jeito que vai marcar o resto da vida. Acabou, meu pai fez isso por mim, isso foi maravilhoso, né? Então, para mim, o meu grande símbolo de poder é a pirâmide. As pirâmides estão apontadas, né? Para onde, né? Então, qual é o conjunto de estrelas que sempre é representado pelos ancestrais, pelos nossos ancestrais? São as Pleiades, né? E você tem essa coisa, hoje em dia, de tanto se falar dos pleiadianos, mas essa coisa das Pleiades, se você for lá no Homem das Cavernas, tem representação das Pleiades.
Percebeu? Então a gente sempre teve conexão cósmica, interestelar em algum nível, tá? Que seja no nível telepático. Isso aí sempre teve na história do humano, só que é sobrenatural. O que é sobrenatural a gente não consegue provar, a gente não consegue medir, a gente só consegue sentir, certo? É isso. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.